Educação à distância, mudando realidades. Olá! Começamos agora a quinta aula da disciplina de Economia e Mercado. Vamos falar então sobre a conclusão dos 10 princípios da economia do professor Gregory Mankiw. Temos o tema dessa aula sobre como a economia funciona. Essa faz parte então do conteúdo dos 10 princípios de economia do professor Gregory Mankiw, os princípios finais, princípios número 8, 9 e 10. O 8, o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. O 9, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E o 10, a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O objetivo dessa aula é analisar como a economia funciona. Nós estamos, então, dividindo a nossa aula em 3 grandes blocos, né? 3 aulas nós tivemos aí, aulas número 3, 4 e 5 da nossa aula, da nossa disciplina. Na aula 3 falamos sobre como as pessoas tomam decisões. Na aula 4, como as pessoas interagem. E na aula 5, a aula de hoje, como a economia funciona. Os princípios discutidos nessa unidade vão nos levar a uma reflexão sobre o que é riqueza e do que é que depende o padrão de vida de um país. Vamos entender também como o governo pode causar inflação e como isso é ruim para a população. E por fim, vamos analisar a relação que existe entre o desemprego e a inflação. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Gente, essa é uma afirmação meio polêmica, sabia? Quando eu estou na sala de aula presencial, eu gosto de perguntar para os meus alunos assim: você já se perguntou por que o governo, que tem a máquina de imprimir o dinheiro, tem o papel que faz o dinheiro, tem a tinta de fazer dinheiro, por que o governo não imprime um monte de dinheiro e entrega para todo mundo e todo mundo fica rico? Por que o governo faz isso? Parece uma ótima ideia. Eu gosto muito de fazer uma aula com essa reflexão. Eu imagino que muitos de vocês já se perguntaram isso e eu gostaria de trazer a resposta na aula de hoje. O governo não pode fazer isso, simplesmente porque a gente não quer dinheiro, a gente não gosta de dinheiro, ninguém precisa de dinheiro pelo dinheiro. Parece chocante? Parece chocante ouvir isso? É numa aula de economia, tá? Não é uma aula de nada esotérico, não estamos falando de nenhum significado profundo para essa resposta. O significado disso é o seguinte: quando a gente pensa em dinheiro, quando eu penso, vou ganhar na Mega Sena, quero 2 milhões de reais, não são os milhões de reais que nos atraem de verdade. Quando você pensa em 2 milhões de reais, você não pensa em guardar 2 milhões de reais, você não pensa no papel dinheiro. Você pensa em gastar 2 milhões de reais. Você pensa em bens e serviços que você quer contratar. Você pensa, sei lá, celular, computador, carro, casa, viagens. Padrão de consumo. E padrão de consumo é muito mais difícil o governo estimular uma economia a fazer do que simplesmente imprimir dinheiro. Gente, a única pessoa que gosta só de dinheiro é o tio Patinhas. O tio Patinhas lá da tirinha do desenho em quadrinho, assim, que ele fica lá nadando no seu poço de dinheiro. Na vida real, ninguém quer nadar no poço de dinheiro. A gente quer se livrar do dinheiro, a gente quer abrir mão do dinheiro para comprar outra coisa. E essa outra coisa, os bens e serviços que a sociedade produz, é a única coisa que de verdade deixa uma economia mais rica. Sabe por que quando a gente pensa assim, os Estados Unidos é muito rico? Porque a gente pensa assim, conheço alguém que foi para lá e começou a trabalhar e produziu muito e ficou rico. O que fez essa pessoa ficar rica foi produzir muito, disponibilizar esse bem e serviço para a sociedade consumir e por isso ser remunerada e conseguir comprar outras coisas em troca. E não é que essa pessoa não seria capaz de produzir o que pelas suas capacidades pessoais, ela não trocou de personalidade quando chegou lá em outro país. É que às vezes aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de organizar os fatores produtivos para aumentar a capacidade de uma pessoa produzir bens e serviços. Isso é uma tragédia que a gente vive no Brasil. Nós estamos seguindo por um dado catastrófico, que a gente está há quase 10 anos sem a nossa economia crescer.
Isso significa que tem 10 anos que a gente não aumenta a nossa produção de bens e serviços. Algumas pessoas sim estão ficando mais ricas, mas outras estão ficando mais pobres. E uma economia enriquece e melhora o seu padrão de vida quando, na média, todos estão ficando mais ricos. E para isso a gente precisa aumentar a produção de bens e serviços. Esse é um grande desafio da economia brasileira. A gente precisa organizar melhor nossos fatores produtivos. E é nesse esforço que eu estou aqui lecionando essa aula hoje. Eu espero que você, compreendendo esses fatores e compreendendo todos os conteúdos desse curso inteiro, você seja mais capaz de organizar melhor a sua empresa, fazê-la gerar lucro, empregar pessoas, entregar produtos para a sociedade, bens e serviços. E com isso, produzir riquezas para o nosso município, para o seu estado, para o nosso país como um todo. Porque é isso que fala o princípio 8. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. A gente pode ver aqui no slide que Adam Smith traga sua indagação sobre qual a causa da riqueza das nações. A compreensão da riqueza econômica como a produção de bens e serviços é o que inicia o período da economia contemporânea. Até então, as escolas mercantilistas, por exemplo, entendiam riqueza como pedras e metais preciosos. No mundo onde dinheiro é papel moeda, substituiu as moedas de ouro, o que é riqueza? O que você faria se você ganhasse 10 mil reais de hoje? A resposta para essa pergunta normalmente é consumir. Consumir bens, consumir serviços. Se riqueza fosse dinheiro, então por que o país não imprime um monte de dinheiro e distribui para a sua população? O governo tem a máquina de imprimir dinheiro, tem o papel, tem a tinta. Por que ele não imprime dinheiro à vontade? Porque dinheiro não é algo desejado pelas pessoas. Nós não queremos dinheiro, queremos consumir. O nosso padrão de vida como um país não depende da quantidade de dinheiro em circulação, mas sim da quantidade de bens e serviços disponíveis para serem comercializados. E como então aumentar o padrão de vida da sociedade? Aumentando a produtividade. A gente aumenta a produtividade quando a gente aumenta a quantidade de capital investido, contrato máquinas, equipamentos, computadores, ou quando eu aumento os recursos humanos, aumento a capacidade do meu recurso humano estudando, se capacitando, ou quando eu aumento o uso, a organização dos recursos naturais. Esses são desafios que as economias enfrentam de maneiras diferentes. Diferentes economias têm diferentes regras trabalhistas, diferentes ensinos, sistemas de ensino e incentivo para o ensino e diferentes regras de comercialização entre os mercados. Organizar esses fatores produtivos é o que vai ser definitivo para o padrão de vida de uma sociedade. E com certeza esse é um grande desejo que a gente tem, melhorar o padrão de vida do Brasil. Seguindo então para o nosso exemplo nesse gráfico, eu mostro para vocês como que o padrão de vida do Brasil anda com a produtividade estagnada. Esse meu gráfico traz a produtividade por trabalhador em R$1.000, né? E os trabalhadores, então, avaliando a sua produtividade do trabalhador desde 2019 e voltando até 1980. Se você olhar no comecinho do gráfico está 1980 e ali lá no finalzinho do gráfico está 2019. Começou em R$63 mil e acabou em 62 mil. Cada trabalhador produz essa média de riqueza no Brasil ao longo do tempo. Nós observamos aí uma linha que oscila, mas que mostra uma estagnação. No Brasil, a gente não conseguiu aumentar a produtividade do trabalhador desde a década de 80. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso. Todos esses esforços que a gente viu, o Brasil trazendo cada vez mais tecnologia, computadores, máquinas, equipamentos, e ainda assim a gente tem essa média tão baixa de desempenho de produtividade. Precisamos sim interferir nisso e aumentar a produtividade do trabalhador para gerar mais riqueza, para nos tornarmos uma nação mais rica. Seguindo no slide, a produtividade do país aumenta por meio do progresso tecnológico. O que acontece? Tanto quanto os trabalhadores se qualificam mais, quando as ferramentas e os métodos de trabalho evoluem. Por exemplo, com máquinas e equipamentos melhores ou com métodos como a linha de produção fordista, entre outros métodos.
Esse foi o princípio número 8. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. E se você quer um país melhor, temos que entender que precisamos produzir mais bens e serviços para crescermos, para nos tornarmos um país mais rico. Princípio número 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Moeda não é riqueza. Na teoria ortodoxa, o único papel da moeda é facilitar as trocas entre as pessoas. Você, por exemplo, pode trabalhar no emprego, receber salário e com esse salário pagar sua moradia, seu alimento, seu transporte, entre outras coisas. Você paga o que consome com o seu trabalho. A moeda só ajuda a sua transação na hora do troco. Cabe ao governo imprimir a moeda. Dizemos que o governo tem o propósito da emissão do papel moeda. Para o mercado funcionar bem, a moeda tem que existir na medida de que existem bens e serviços. Se a produção de bens e serviços aumenta, a quantidade de moeda tem que aumentar. Se a produção de bens e serviços permanece estagnada, a quantidade de moeda não deve aumentar. A inflação, no slide. A inflação ocorre quando o governo produz mais moedas do que o necessário. É uma das causas da inflação, tá? Mais moedas do que o aumento da produção de bens e serviços. O excesso de moeda é o que provoca a desvalorização de dinheiro. A inflação é a desvalorização do dinheiro. Emitir moeda demais gera inflação. Gente, eu falei para vocês, a inflação é uma doença do capitalismo, do sistema econômico. Ela pode existir um sistema além do capitalismo, tá? Nos sistemas de mercado, a inflação é uma coisa que corrói o poder de compra da moeda. É como se o dinheiro tivesse doente. Ele tem um poder muito menor, é como se ele ficasse fraquinho. Hoje, gente, uma nota de R$100, ela tem um poder de compra de mais ou menos R$15 quando o real foi lançado. Com o lançamento do real, as primeiras notas se você juntasse R$15, uma nota de 10, uma de 5, tem o poder de compra de uma de R$100 hoje. Esse tipo de coisa é muito negativo para a sociedade, porque diminui a capacidade de planejamento das famílias, no seu consumo, das empresas, no seu fluxo de caixa, seus padrões de investimento, suas expectativas de futuro e do governo. Quando a gente deseja uma economia saudável, com crescimento a longo prazo, a gente precisa de uma moeda estável. Para isso, o governo tem que ser sério na sua política de controle da inflação, não pode emitir moeda demais. O Brasil, a gente tem outros mecanismos também de controle da inflação, as metas de inflação, que são controladas também pelo controle das taxas de juros, principalmente a taxa de juros Selic. Ter uma economia estável com uma moeda forte garante potencial de investimentos no longo prazo. O Brasil experimentou muita inflação desde a década de 40 até 1990. Nós conseguimos, no metade dos anos 90 para cá, vencer o grande monstro da inflação com grandes sacrifícios dentro do projeto do Plano Real. Isso trouxe muita estabilidade para a economia brasileira. É importante a gente manter essa questão da inflação sob o controle, porque a inflação, além de ser muito ruim para o capitalismo como um todo, o planejamento como um todo, ela tem um problema principal, que ela é pior para os mais pobres. A inflação enfraquece os mais pobres. A inflação afeta, ela gera miséria, ela gera fome, ela piora a desigualdade social. Então, ela é um problema muito grande, porque além de ser um problema real, que ela afeta o crescimento econômico, ela gera outros problemas que são de natureza social, humanitária, e assim, são problemas muito difíceis de serem resolvidos. O Brasil tem que ter medo da inflação, as economias têm que evitar a inflação, porque aceitar a inflação, às vezes a custas de algum pouco de crescimento no curto prazo, pode ser um problema muito grande para um país resolver lá para frente, quando ele tiver um monte de miseráveis, um monte de pessoas passando fome porque aceitou uma quantidade de inflação. Continuando no slide, emitir moeda demais gera inflação. Inflação é o aumento geral, contínuo, do nível de preços. Ela desestabiliza o planejamento das empresas e empobrece as famílias. Cabe ao governo controlar a inflação para melhorar a desigualdade social e a possibilidade de crescimento econômico da economia.
Seguindo então para o princípio 10, que ele é amarradinho com o 9. Gente, a sociedade enfrenta um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Vimos no princípio 9 que a inflação empobrece ainda mais os mais pobres e atrapalha o planejamento das empresas, comprometendo assim o crescimento econômico. Se a inflação é tão ruim, por que então tantos governos adoram a política inflacionária? Olha, é comum, principalmente aqui na América Latina, governos populistas fazem políticas inflacionárias. Os governos fazem políticas que, de propósito, geram inflação. E por que eles fazem isso? Está a resposta aqui no slide. Porque os governos agem de forma populista. Porque no curto prazo a inflação reduz o desemprego. Ou ela controla o desemprego para ele não estourar. Como os preços estão subindo, as pessoas não têm muito controle sobre o seu planejamento e acabam fazendo gastos que elas não são capazes de manter no longo prazo. Esses gastos descontrolados acabam aumentando a economia informal, acaba assim, aquecendo alguns serviços e isso gera um aquecimento não sustentável da economia, que vai gerar ali um pouco de empregos informais, subempregos, e vai manter então o emprego sob controle, não vai gerar desemprego. Só que no longo prazo isso só é sustentável com mais inflação, mais inflação, mais inflação. Chega uma hora que isso vira tipo uma panela de pressão e explode e não tem como mais controlar a economia. E você está com uma super inflação e o emprego cai lá embaixo de uma vez só. É uma péssima receita. O Brasil já executou, né? O aumento da moeda em circulação confunde as pessoas. Elas não conseguem identificar rapidamente se está tendo o aumento da produção de bens e serviços ou se é somente a moeda que está aumentando. Chega a moeda e vem com ela o desejo de consumo. Isso aquece o mercado. O mercado aquecido gera contratações. No entanto, esse movimento não é sustentável. Quando o mercado sente que mais pessoas estão buscando consumir, mas não existe o produto, o bem ou serviço, para entregar para as pessoas, ocorre uma correção do preço. O preço sobe. A inflação agrada aos governos no curto prazo, por dois motivos. Tanto porque ela reduz o desemprego, quanto também porque ela aumenta relativamente a arrecadação do Estado, por meio do que nós chamamos de tributo inflacionário. A inflação gera instabilidade econômica, insegurança para investir, baixos investimentos, menos postos de trabalho e, no longo prazo, mais desemprego. No curto prazo, a gente tem uma escolha, um pouquinho de inflação e um pouco menos de desemprego, parece tentador. No longo prazo, inflação gera mais desemprego. Então, é insustentável, a gente não deve aceitar esse tipo de política, apesar de que ela é muito popular no Brasil, na Argentina, nos países que têm essa dificuldade de vencer esse subdesenvolvimento aqui na América Latina. No longo prazo, os efeitos positivos da inflação sobre o desemprego vai diminuindo até não ter mais efeito nenhum. A inflação gera instabilidade macroeconômica e essa gera insegurança para investir, que culmina em baixos investimentos, baixo número de empregos gerados e assim por diante. Pessoal, essa é a conclusão do 10º princípio da economia, segundo o professor Gregory Mankiw. Espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre como a economia funciona. Esse é um conteúdo fascinante e você vai encontrar ele mais detalhado no roteiro da disciplina. Vejo você por lá e aguardo vocês para a nossa última aula da disciplina, quando vamos falar um pouquinho sobre a economia de Rondônia. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.